Mas a gente vai começar hoje uma série de mensagens e a gente estava pensando, sonhando e enxergando aquilo que talvez Deus poderia nos direcionar para começarmos esse mês de março. Desculpa, perdi as contas. Nesse mês de março. E nós entendemos que aquilo que a gente precisa alinhar antes de qualquer outra coisa é o nosso coração. É a nossa vida por inteiro. É quem governa o nosso trono da nossa vida. Quem rege, quem está sentado no trono do nosso coração, da nossa vida como um todo. E esse é o nosso tema da nossa série. A gente vai trabalhar ela 4 sábados para falar sobre adoração. A gente quer que você entenda aquilo que nós entendemos e cremos sobre a adoração. E a adoração tem tudo a ver com coração, gente. Porque a adoração, ela começa dentro de nós, não fora da gente. E aí, para começar, a nossa primeira mensagem sobre esse tema, a gente vai falar sobre uma vida no altar. Antes de qualquer coisa, nós precisamos ter a nossa vida nos pés do Senhor, dedicados a Ele. E a gente vai destrinchar mais um pouco sobre isso. Mas, quando a gente fala sobre adoração, e ainda mais no nosso momento de vida de hoje, no nosso contexto, e quando eu falava isso no Cafofo, sempre era uma tiração de onda, porque eu sempre me achei jovem, e agora eu sou jovem com vocês, amém, gente? Amém. Não sou velho para falar isso. Marcos, Marcos, não balance a cabeça negativamente, não. Mas, no nosso contexto, naquilo que a gente vive como geração hoje, muitas vezes a adoração está associada a esse momento que a gente acabou de ter aqui. Muitas vezes a adoração está associada a um momento de louvor dentro do culto. Ou talvez um momento de louvor dentro da sua devocional. E está sempre, talvez, atrelado à música. Mas a adoração não é apenas aquilo que cantamos. A adoração não é apenas aquilo que fazemos quando estamos aqui juntos e reunidos. É de fato isso, e nós queremos promover e realizar um ambiente de adoração comunitária. Então, já de antemão, já quero falar para você, esse aqui é um lugar para você adorar o Senhor livremente, meu irmão. Pode se desprender, você não está no espetáculo, você não está num show, consumindo uma apresentação, você está na casa do Senhor, com seus irmãos, na casa do seu Pai, reunidos para adorar a Ele. E aqui é um lugar para você adorar o Senhor, então se sinta livre para isso, amém? Mas, entretanto, nós enxergamos e entendemos que a adoração não é apenas essa questão musical. Ela existe na Bíblia, nós enxergamos isso, salmos estão aí, vários textos falando para louvarmos ao Senhor com alegria, com instrumentos, com salmos, com cânticos ao Senhor, com alegria, com sentimento alegre. Mas a Bíblia nos revela e nos mostra que a adoração não é apenas isso. E existe uma grande problemática quando a gente resume a adoração a isso. Existe uma grande problemática quando a gente acha que adorar o Senhor é apenas esse momento que a gente está vivendo aqui como rede, como ministério. Ou quando a gente escuta uma música no carro, louvando ao Senhor, ou no fone de ouvido, pegando o busão para ir para o trabalho ou para a faculdade. A gente está reduzindo algo. A gente está resumindo algo que não dá para ser resumido, o que não pode ser resumido. Nós estamos trazendo um significado irrelevante quase para algo que é gigantesco. Esse é o problema disso. E a gente corre o risco de a gente adorar apenas no momento de culto, em vez de compreender que a adoração é uma postura de vida completa. Esse é o risco da gente reduzir a adoração. Esse é o risco da gente reduzir a esse ambiente aqui que a gente está vivendo, uma vida que adora ao Senhor. Achar que estar aqui é o suficiente. Enquanto a gente vai entender que a adoração é um movimento, uma transformação de uma vida completa. De ações diferentes de vida. De comportamentos diferentes, de posicionamentos que a gente fazia, que a gente não tem mais. Isso é adoração. Isso é adorar o Senhor. Então, além da gente reduzir a adoração para esse sentido, ter essa grande problemática, a maior ainda problemática para isso é que a gente acaba reduzindo o próprio Deus no nosso coração. Se nós reduzimos a adoração a esse momento, nós reduzimos Deus
em nossas vidas. E esse é o grande problema. Porque eu e você temos um trono no nosso coração. Eu e você temos algo que precisa preencher esse lugar de adoração na nossa vida. Você entende o que eu estou falando? Então, a grande situação, a grande problemática da gente resumir e reduzir a adoração é justamente essa. A gente reduzir e resumir o próprio Deus na nossa vida. Resumir e comprimir aquilo que Deus é e o que Ele significa para mim e para você. Essa é a grande problemática que a gente tem. Então, a gente corre o risco de tratar Deus como alguém que a gente visita apenas nos ambientes religiosos. A gente corre o risco de tratar Deus apenas como a gente faz aqui no Renove. Ou faz na nossa devocional em casa. Ou faz no ambiente do PG, talvez. E a gente reduz Deus dentro desses ambientes. E a gente acaba vivendo agora uma esfera de adoração ao Senhor limitada e uma esfera de viver a vida da forma que eu quero e do trono que eu coloco para viver. Esse é o grande risco, é o grande problema de não entendermos e vivermos uma vida contrária à adoração. Ou reduzindo a adoração ao Senhor. E aí, eu preciso falar para você que na perspectiva da Bíblia, a adoração não é apenas esse conceito de vir ao templo adorar o Senhor. Mas ela vai muito além disso. Em outras palavras, a adoração não é apenas o que fazemos com os nossos lábios, mas é o que fazemos com a nossa vida inteira, gente. Isso é adoração. Não é apenas aquilo que a gente acabou de cantar aqui. Por sinal, que muitas vezes a gente nem consegue entender aquilo que a gente está cantando. Na verdade, a gente consegue entender, porque você está cantando. Mas você não consegue compreender essa verdade. Você não consegue viver essa verdade. Esse é o ponto. Esse é o ponto da adoração. Não é aquilo que a gente faz com nossos lábios, mas é aquilo que a gente faz com a nossa vida. Por isso, nós precisamos parar e compreender como Deus quer ser adorado. Como o nosso Senhor quer ser adorado. Esse é o ponto. Se nós colocamos Deus no trono das nossas vidas, se nós colocamos Deus nessa posição, nessa cadeira de rei, de governante sobre nós, qual é nosso posicionamento diante disso? É entender como Ele quer ser adorado. E não reduzir a adoração para como a gente acha que tem que ser. Amém? E aí é exatamente sobre isso que Paulo vai falar lá em Romanos. Abra sua Bíblia aí em Romanos. Romanos capítulo 12. Texto bem conhecido nosso. E é justamente isso que ele vai trazer a partir desse capítulo. Romanos, você conhece a carta de Paulo aos Romanos, amém? A carta de Paulo aos Romanos, ele é uma teologia sistemática reduzida, feita pelo apóstolo Paulo. Paulo, ele vai dividir a carta do capítulo 1 até o capítulo 11 e do capítulo 12 em diante. Ele vai trazer a parte teórica da fé, do Evangelho, e vai trazer agora as implicações diante disso. Qual deve ser a nossa postura diante dessa forma. Esse é o grande teor da carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreve essa carta sem conhecer aqueles irmãos. Paulo não tinha ido visitar aquela igreja ainda. Aqueles irmãos foram convertidos ao Evangelho de uma forma que a gente não tem a certeza, mas que talvez seja uma pregação de Paulo quando eles foram expulsos em uma perseguição de um imperador. Então, muita coisa está acontecendo. Paulo não conhece essa galera, mas quer visitar essa galera. Paulo quer ir na igreja de Roma, quer abençoar os irmãos e quer que eles sejam mantenedores dele para a missão que ele queria ir para a Espanha, certo? E aí, Paulo vai resumir, entre aspas, o que é o Evangelho. O que significa isso? Que
Que verdade é essa que o povo está crendo e está vivendo? Que transformação de vida é essa que está sendo proporcionada para eles? E a partir desse texto agora, a partir do capítulo 12, ele vai falar a nossa implicação para isso. Então, ele vai falar antes disso. Do verso 1, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai explicar a condição pecaminosa da humanidade, ele vai revelar a justificação pela fé em Cristo, ele vai mostrar a graça de Deus através desse sacrifício, ele vai falar que recebemos uma nova vida em Cristo Jesus, e vai falar que Deus é soberano sobre esse plano redentivo. Esse é o resumo do capítulo 1 até o capítulo 11. A partir de agora, Paulo vai trazer as implicações práticas do Evangelho e da vida cotidiana. E da vida da nossa parte. Daquilo que a gente precisa fazer como ministério. E é muito interessante, antes da gente ler o texto, é que Paulo não começa com uma regra fria e calculista. Paulo não começa com uma orientação como talvez aqueles romanos estavam esperando. Algo direto. Faça isso, consuma isso, coma isso, vá para tal lugar, vá para a igreja todo domingo, faça dessa forma. Paulo não começa desse jeito. Paulo traz um pedido. Paulo começa com uma súplica. Quase que algo fora da realidade. Pelo amor de Deus. Paulo está assim, pelo amor de Deus, gente. E aí é muito interessante porque a gente vai ler o texto, e esse texto Paulo vai usar uma figura muito conhecida para os romanos também, e para aquele contexto em si. A figura do sacrifício. O sacrifício era feito desde Gênesis. Gênesis capítulo 22 vai mostrar Abraão indo sacrificar o seu filho Isaque. Não é isso? Amém? Então era muito claro para aquele contexto, para aquela história, essa ideia do sacrifício. Então, o Levítico vai mostrar a postura e como deveria ser esse sacrifício. Deus tinha estabelecido que deveria ser dessa forma, para que os pecados do povo sejam perdoados com o derramamento de sangue de um inocente. Certo? Então, é muito claro para eles essa figura do sacrifício. Eu vou falar mais sobre isso depois. Vamos ler o texto? Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Baixe a cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na Tua casa, nós estamos em família, em comunidade, e como é bom louvarmos ao Senhor, como é bom estarmos juntos e cantarmos louvores que falam nossos corações, mas que principalmente glorificam o Seu nome. Deus, que nesse momento a gente possa entender aquilo que a Tua palavra fala em nossas vidas, que a gente possa aplicar essas verdades e que, se algo está fora dos Teus caminhos, que a gente possa enxergar e corrigir. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Então eu queria compartilhar com você, diante desse texto, 4 pontos daquilo que eu enxergo ser essencial para uma vida de adoração. Dentro desses 2 versículos, nós encontramos alguns aspectos e alguns significados que Paulo traz para revelar para mim e para você como nós devemos adorar o Senhor. Lembra que eu falei para você? Se nós colocamos Deus nessa posição em nossas vidas, se nós colocamos Deus como rei dos nossos corações, das nossas vidas, Ele tem um padrão para ser adorado. Ele tem um modo, um jeito de ser adorado. Não é qualquer jeito que se chega até Deus. Não é de qualquer forma que se vive uma vida de adoração ao Senhor. Não é isso. Amém? Então nós vamos entender como Deus quer ser adorado. E a primeira coisa que esse texto nos mostra é que a adoração começa com uma resposta à misericórdia de Deus. A adoração começa com uma resposta da gente
as misericórdias que Deus tem por nós. Porque, como eu falei para você, no começo, Paulo começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Então, Paulo não começa essa parte prática, certo? Com uma regra, com uma ordem, com algo sendo imposto, sendo colocado firmemente, e é assim que funciona. Mas ele faz como um pedido. Ele faz como um apelo, como algo pastoral. Paulo está aqui agora sendo um pastor para aquela igreja. Fala assim: meus irmãos, eu peço por favor a vocês, por mais de tudo que vocês vivem, o mais importante que vocês têm, eu suplico a vocês que vocês vivam pelas misericórdias do Senhor. Que vocês vivam e se portem pelas misericórdias de Deus. E a base desse pedido de Paulo é exatamente as misericórdias do Senhor. Olha para o texto. Paulo está falando como? Eu peço por vocês por aquilo que vocês fazem. Eu peço a vocês por aquilo que vocês têm de mais precioso. Eu peço a vocês por aquilo que é de mais importante para vocês. Não. Paulo fala assim: eu peço a vocês pela misericórdia do Senhor. Essa é a base do pedido de Paulo. E é muito claro a gente entender isso, é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque o que Paulo está trazendo à nossa mente e à mente daqueles leitores é que toda a vida cristã, toda uma vida de adoração ao Senhor, não se inicia com uma ação nossa. A base da vida cristã, a base de uma vida de adoração ao Senhor, não se inicia com a gente chegando até Deus. Mas é pelas suas misericórdias. Paulo está falando que a adoração começa com Ele e não com a gente. Paulo está estabelecendo que a adoração, a gente precisa entender antes de tudo sobre a adoração, é sobre graça. É sobre misericórdia. Então, preste atenção nisso, a adoração não é aquilo que a gente pode oferecer, mas é uma resposta daquilo que a gente já tem, gente. É isso que Paulo está falando. Eu peço a vocês pelas misericórdias do Senhor, porque são somente elas que funcionam. Somente essas misericórdias que nos fazem ser aquilo que precisamos ser. É só pelas essas misericórdias que fazem a gente vivenciar essa vida de adoração ao Senhor. Essa é a base. Então a adoração começa com um entendimento nosso, uma resposta nossa diante dessas misericórdias que a gente recebe. Diante dessa graça que a gente recebe. Então, antes de qualquer entrega da nossa parte, houve graça da parte de Deus para mim e para você. Antes de qualquer ação, qualquer ato de adoração que a gente tem, houve redenção por mim e por você. Essa é a base de uma vida de adoração. Esse é o alicerce de uma vida de adoração. E quando a gente entende isso, isso muda completamente a relação que a gente tem com Deus. Eu vou além. Não quando a gente entende isso, mas quando a gente vive isso, muda a forma como a gente adora ao Senhor. Como a gente estabelece a nossa relação com Ele. Não é mais uma relação onde a gente tenta entregar tudo para receber algo. Mas é uma relação baseada no entendimento e na confiança que a gente já tem tudo. E é por isso que a gente adora. Por isso que a gente estabelece um sentimento de gratidão. Vocês têm uma gratidão por alguém? Você tem gratidão por alguém? Alguém já fez algo por você sem você merecer? E você se sentiu grato por isso? Você ficou até constrangido, talvez? Cara, poxa, eu não merecia essa ação que você fez, muito obrigado, amém. Nós não respondemos essa pessoa como gratidão, como uma resposta daquilo que ela fez por nós? Esse é o padrão que Deus estabelece para uma relação. O padrão que Deus estabelece para uma relação de adoração é: eu fiz por vocês. Qualquer coisa que vocês fizerem por mim não vai chegar àquilo que eu fiz por vocês. Então a sua adoração não é uma barganha. O seu tempo de louvor ao Senhor, ou de uma vida toda centrada na vontade dEle, não é para você ser o certinho para Deus fazer aquilo que você quer, do jeito que você quer.
mas é uma resposta por tudo aquilo que Ele já fez por você. Esse é a base, o principal entendimento que Paulo está trazendo para aqueles irmãos. Então, Paulo está falando assim, diante de todas essas verdades que a gente aprendeu, diante de toda essa teologia que foi falada para vocês, a única coisa que vocês podem fazer, além de se entregar ao Senhor, é viver dessa forma. Nada além disso. Nada para além do seu esforço. Nada para além de quanto você é capaz de agradar. Nada para além do quanto você é eloquente naquilo que você faz. Essa é a primeira coisa e a base de uma vida de adoração ao Senhor. Entender que é uma resposta a Ele. E não algo que usamos para chegar até Ele. E não algo que usamos para nos aproximar dEle. Já percebeu isso? Muitas vezes a gente escuta algumas pessoas falar, mas eu não estou tão perto de Deus assim. Mas Deus não está tão conectado comigo. Eu preciso escutar um louvor. Eu preciso ir para a igreja. A gente está tentando, de alguma forma, barganhar com Deus um relacionamento com Ele dessa forma. A gente acaba tentando se encaixar dentro daquilo que nós entendemos, enxergamos no nosso contexto, na nossa geração, como adoração. E reduzimos o trono das nossas vidas. E reduzimos o poder de Deus sobre nossas vidas, sobre aquilo que Ele já fez por mim e por você. O Evangelho, gente, sempre vem antes da obediência. O Evangelho sempre vem antes da obediência. É isso que Paulo está falando. Você pode obedecer em tudo na sua vida. Você pode ser o cara mais crente dessa igreja. Mas se isso não for uma resposta do Evangelho no seu coração, de nada serve. Sabe o que é isso? Performance. Sabe o que é isso? Uma adoração fake. Uma adoração mentirosa. Porque antes da obediência, tem Evangelho. Quando alguém realmente compreende a profundidade da graça e da misericórdia do Senhor sobre a sua vida, a adoração ela deixa de ser um peso nos nossos corações. A adoração deixa de ser algo cansativo para a gente. Algo penoso, algo que machuca, que dói a nossa vida. Mas ela vira um privilégio. Ela vira uma resposta natural do nosso coração, gente. É como se a gente estivesse vivendo uma vida em todo o tempo, 24 horas, 7 dias na semana, gratos ao Senhor por aquilo que Ele fez. Você entende isso? E a gratidão desse ato do Senhor sobre nós é o que gera em nós uma vida de adoração. É isso que Paulo está falando. É dessa forma que a gente deve se portar. Viver uma vida adorando ao Senhor é viver uma vida que entende o sacrifício dEle por nós. E é algo que a gente não consegue pagar. Que a gente não consegue chegar. Que por mais que você faça, por mais que você adore nesse ambiente, não chega diante disso. E aí, trazendo para a nossa realidade, a verdade é que quanto menos visão de graça nós temos, mais superficial é a nossa adoração. Quanto menos entendimento da graça do Senhor que nós temos, quanto menos sentimento de misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, mais superficial vai ser a nossa relação com o Senhor. Mais superficial vai ser o nosso sentimento de adorar o Senhor em todas as áreas do nosso coração. Porque nós estamos vivendo uma vida rasa com Ele. Nós estamos vivendo uma vida litúrgica com o Senhor. Onde estabelecer feitos, e lembro daquilo que eu falei, que Paulo não trouxe uma relação de coisas para fazer, mas ele traz um entendimento para a gente viver. É sobre isso. Porque Paulo sabe que uma vida de atividades religiosas não levam ninguém a adorar o Senhor verdadeiramente.
leva alguém a reduzir Deus para ser o seu próprio Deus, para fazer as suas coisas, ter o seu controle, tomar as suas decisões, sentar no seu trono de vida, sentar naquilo que rege o seu coração, porque você tem um controle, porque você estabelece como funcionam as coisas. E é por isso que, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que a verdadeira adoração começa numa vida de conhecimento da graça do Senhor. De um conhecimento de que nós não conseguimos. Nós não temos a capacidade de adorá-lo sem como uma resposta a esse amor incondicional sobre nós. A segunda coisa que esse texto nos mostra, Paulo continua dizendo que ele roga pelas misericórdias de Deus para que aqueles irmãos e nós, a gente possa se apresentar com nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é esse o nosso culto racional. E aí, como eu falei anteriormente, Paulo sempre vai gostar de usar figuras de linguagem, figuras que associam com aquilo que estava acontecendo e experiências daquela época. Por isso que ele vai falar sobre sacrifício agora. Porque Paulo vai trazer o entendimento daquilo que eles já consumiam há muito tempo atrás. O que era, de fato, um sacrifício. O que significava quando Deus tinha estabelecido no Antigo Testamento o sacrifício. O animal era colocado no altar e dedicado completamente ao Senhor. E essa é uma parte interessante. Ele não era oferecido parcialmente, mas era totalmente. Então, Paulo está trazendo a ideia daqui que o sacrifício agora não é mais animal, mas é espiritual. É um sacrifício vivo. E esse é um jogo muito interessante que Paulo faz de palavras, porque o sacrifício do Antigo Testamento, o sacrifício que eles praticavam, era um sacrifício que matava os animais. Ou seja, um sacrifício morto. Paulo agora traz a ideia que nós somos um sacrifício vivo. Não tem como morrer uma vez só. O sacrifício das nossas vidas é um sacrifício diário, constante, sempre. E é por isso que esse segundo ponto, a gente entende que a verdadeira adoração envolve uma entrega total de vida. Paulo está agora trazendo uma ideia de totalidade, de não existe um sacrifício parcial. Não existe morrer metade. Não existe matar aquela ovelha lá na metade e entregar só o Senhor uma metade. A outra metade a gente cozinha e come. Não, não é isso. É um sacrifício total, completo. Ou seja, Deus não está pedindo para aquele povo e para nós apenas um momento de entrega. Deus está pedindo uma vida de entrega. Porque naquele contexto que Paulo está escrevendo isso, era muito comum eles entenderem que era um momento de entrega. Porque era estabelecido um rito. Era algo religioso que acontecia. Então era anualmente, certo? Ia lá o sacerdote, entrava no Santo dos Santos e sacrificava o animal. E aquele sangue que era derramado fazia o povo ser perdoado dos pecados. Ou seja, era um momento. Era algo pontual. Era algo que acontecia ali. Mas Paulo agora está trazendo a ideia de que não é mais pontual. É algo que permanece. É algo diário, é algo que continua, é algo que a vida pede para nós diariamente. Algo que Deus pede para nós diariamente. E quando Paulo está falando sobre o corpo, obviamente ele está falando sobre a vida por completo, concreta, prática. Lembra que agora a gente está falando das implicações daquilo que Paulo escreveu? É justamente isso que ele está dizendo agora. Então, seja um sacrifício vivo. Que o seu corpo agora seja um corpo onde Deus seja glorificado e adorado. Então, a adoração ao Senhor não é apenas uma adoração pontual. Mas é uma adoração diária. Mas é uma adoração que permanece. É uma adoração que continua. É uma adoração que dura. Amém?
Tem uma frase de John Stott, muito boa, que ele diz assim: o problema do sacrifício vivo é que ele pode sair andando do altar. Vou repetir. O problema do sacrifício vivo é porque ele pode sair andando do altar. Ou seja, a vida cristã, ela é uma rendição constante, gente. Porque, vamos ser sinceros, a gente sai muito do altar. A gente costuma fugir muito do sacrifício. Porque é sacrifício. Sacrifício dói. Sacrifício incomoda. Sacrifício não é bom. Se fosse bom, não se chamava sacrifício, certo? Esse é o ponto. Então, esse é o nosso grande problema. Esse é o nosso grande entendimento que muitas vezes a gente tem da vida errada que nós vivemos. Nós queremos o benefício do sacrifício, mas não queremos a dor dele. Nós queremos o benefício da adoração, que a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente não quer o desgaste e a dor mesmo, e a dificuldade de adorar o Senhor, de remar contra aquilo que é natural nosso. Essa é a grande nossa dificuldade de entender o que é adoração de fato. Essa é a nossa grande dificuldade de entender como adorar o Senhor verdadeiramente. Porque nós vivemos num sistema e numa cultura onde você faz, você tem. Você se esforça, você recebe. Você cumpre, você ganha. E o sistema do Evangelho não é esse, amém? Amém? O sistema do Evangelho não é esse. Nós acabamos de ver que nós não fizemos nada para vivermos uma vida de adoração ao Senhor. Ele fez. E nós queremos inverter esse processo. Nós queremos continuar fazendo para continuar recebendo algo que não chega nem perto daquilo que a gente já recebeu, meu irmão. E é por isso que a gente vive fugindo desse altar. É por isso que a gente vive fugindo desse sacrifício. É por isso que a gente não quer morrer. É por isso, gente, que a vida cristã não é uma decisão tomada apenas no passado. Mas é um processo constante. Mas é uma caminhada diária. E a gente pensa muitas vezes dessa forma. Talvez não pense, mas a gente age dessa forma. Talvez você tenha a certeza e a consciência e a clareza de que a sua vida, quando você entregou a sua vida ao Senhor, você agora vive num processo de santificação e você está caminhando constantemente nesse processo. Amém? Amém. Mas talvez a gente não viva dessa forma. Esse é o ponto. Talvez a gente viva preso em um ato de entregar a vida a Deus e achar que isso estabelece, está tudo certo, acabou. Esse é o último passo da vida cristã. Esse é o último passo de um relacionamento com Deus. É entregar minha vida a Ele e pronto, acabou. E a gente vive uma vida se baseando nessa decisão. E quando a gente precisa entender que esse aqui é o ponto de partida da vida. E não a linha de chegada. E aí, quando a gente entende que esse é o ponto de partida, a gente vive uma vida buscando constantemente se render ao Senhor. Constantemente adorar a Ele. Constantemente estabelecer uma relação de rei e servo com Ele. A verdade é que todos os dias nós somos chamados a colocar novamente a nossa vida no altar. Dizendo, Senhor, a minha vida não me pertence mais, ela pertence ao Senhor. Sacrifício vivo. Sacrifício constante. Sacrifício diário. Isso é o que estabelece uma vida de adoração ao Senhor verdadeira. Isso é que Deus quer que nós façamos. Essa é a vida que Ele quer que a gente cumpra. Lembrando que foi eu
e foi você que colocamos eles no trono da nossa vida. Certo? Foi eu e foi você que colocamos ele sendo o rei do nosso coração. E agora nós estamos entendendo como ele quer ser adorado. E é dessa forma. Sendo o Senhor em todas as áreas, em todos os momentos, na vida por completo, na vida por inteiro. O terceiro ponto sobre adoração é que a adoração exige agora uma mente transformada. Então, a adoração exige para nós e nos chama para vivermos uma vida vivendo pelas misericórdias do Senhor, antes de qualquer coisa. Uma adoração exige para nós uma vida total ao Senhor, uma vida por completo a Ele. E uma adoração exige de nós agora uma mente transformada diante disso. Diante do sacrifício agora, nós somos chamados a viver uma mente transformada. E aí ele diz, e não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, o que Paulo está trazendo aqui, é algo que ele sempre traz em todas as cartas que ele escreve, é que não é fácil, que existe uma batalha, que existe um contraste, que existe algo que não é tranquilo para mim e para você, que não é natural nosso adorar o Senhor. Obviamente você já deve saber disso, amém? Não é natural nosso. Se você não sabe, não é. Não é. Você não acorda segunda-feira de manhã, 6 horas da manhã, 5h30, e fala, como é que eu vou glorificar Deus com a minha vida hoje? Deixa eu ver. Não, gente. Se você faz isso, você já deve ser levado para o céu, que você está 100%. Não é possível. Ou você não entendeu o Evangelho. Tem esse ponto também. Mas é uma batalha. É difícil, custa. E é isso que Paulo está trazendo aqui. A adoração envolve batalha interna. A palavra, quando Paulo usa, não vos conformeis, a palavra conformar tem a ideia de receber uma pressão externa e nos conter diante dessa pressão. Entende isso? É isso que Paulo está trazendo aqui o entendimento. Não vos conformeis, quando ele fala conformar, ele está dizendo do molde, que muitas vezes é estabelecido, e aquilo que a gente bota no molde, coloca na pressão, seja na água, seja no frio, seja no calor, ele fica daquele molde, certo? É esse entendimento que Paulo está trazendo. Não se conforme com esse molde. Não baseie, não viva a sua vida através desse molde. Que molde é esse que Paulo está falando, gente? Da nossa vida carnal. Nossa vida de pecado, do mundo que nos oferece. Não tem como adorar o Senhor e viver num molde diferente dele. Não tem como viver uma vida que adora ao Senhor e que agrada ao Senhor e viver num molde diferente daquilo que Deus estabelece como adoração. Não tem como. É incompatível. A gente pode estar se enganando muito bem. A gente pode estar achando que a gente está adorando muito bem ao Senhor. Mas o molde da nossa vida, aquilo que forma o nosso coração, aquilo que forma, aquilo que estabelece o que é bom e o que é ruim para nós, está totalmente deturpado. Está totalmente longe daquilo que é o molde do Senhor para nós. É isso que Paulo está falando. Não se conformar é não ceder a este molde, a essa pressão. E aí, Paulo traz o entendimento de que nós precisamos viver uma vida que seja transformada. Não viva nesse molde, mas, olha para a sua Bíblia, mas o quê? Transformeis, mas sejam transformados, mas sejam diferentes. E a ideia dessa transformação que Paulo está trazendo também no original é uma transformação interna. Paulo está trazendo o entendimento de que a transformação que ele está trazendo como ser uma transformação do Senhor para mim e para você, é uma transformação que vem de dentro, gente. Paulo não está preocupado com o molde externo, mas com o molde interno do nosso coração. Mas com aquilo que estabelece o que é prazeroso, desejoso, sucesso para a gente. É isso que Paulo está falando. Então, a transformação, ela vem não com aquilo que a gente faz, mas com o que a gente é.
É só assim que a gente é transformado pelo Senhor. Acho que no encontro de voluntários eu falei mais ou menos sobre isso. Deus não está preocupado com a sua performance aqui dentro. Deus não está preocupado se você adora a Ele 4, 5, 6, 7 vezes na semana num quarto louvando a Ele, fechando o olho. Não, não é isso. Porque isso é externo, isso é molde externo. Isso é aquilo que a gente consegue ver. Deus está preocupado com o trono do meu e do seu coração. Com a transformação interna e não externa. E aí, nós precisamos entender que, na prática, isso significa que a vida de adoração exige uma intencionalidade espiritual. Exige a gente cultivar aquilo que temos como ferramentas para nos relacionarmos com o Senhor. Outras pessoas chamam de disciplinas espirituais. Você conhece? Nós somos chamados para viver de uma forma disciplinar espiritualmente. De novo, não sou eu que estou estabelecendo essa forma de adoração. É quem nós colocamos como dono do nosso coração. E se você entende que Ele é o dono do seu coração, é dessa forma que você deve adorá-lo. E uma vida que se transforma, uma vida que muda, uma vida que é diferente do interior para o exterior, é uma vida que é feita através dessas estruturas, desses ensinamentos, desses princípios. Então, leitura da palavra, meditação na palavra, comunhão com os irmãos, reflexão sobre o Evangelho, oração ao Senhor. Deus está muito mais preocupado com a sua vida fora dessas 4 paredes do que com você aqui dentro, meu irmão. Deus está muito mais preocupado com como você está levando o seu relacionamento, o seu namoro. Deus está muito mais preocupado com como você está sendo envolvido pela mentira na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola. Deus está muito mais preocupado com a sua conduta do que com o que você faz aqui na igreja. Essa é a verdade. Porque é uma transformação interna, gente. É do coração, não adianta você expressar algo que você não é. E aí, por último, ele vai falar que a adoração nos alinha com a vontade de Deus. Então, vamos resumir novamente. Uma adoração verdadeira começa entendendo e vivenciando as misericórdias do Senhor. Não é uma ação nossa, é sempre uma resposta à ação dele. Amém? A segunda coisa, a adoração, ela é total, ela é uma vida por completo e não um ponto na sua agenda, e não um compromisso na sua igreja, e não um compromisso no seu PG, e não um momento de estudo bíblico, mas é uma vida inteira. Adoração é algo... Esqueci. Lembrei. Adoração agora é ter a mente transformada. Não basta apenas ser externamente, mas internamente. Precisa vir de dentro de nós. Deus não está preocupado com os moldes que a gente mostra e revela para as pessoas, mas com aquilo que a gente tem como molde dentro do nosso coração. E agora, a adoração exige a adoração nos alinha com a vontade de Deus. Porque no final ele vai dizer, vocês vão ser transformados para que vocês possam experimentar. Ou seja, não tem como experimentar sem ser transformado. Amém? Não tem como experimentar sem ser transformado. Para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse é o culto que vocês precisam entregar ao Senhor. Essa é a adoração. Quando Paulo está falando culto, não é culto, ambiente de culto. Não é rito religioso, é vida. Esse é o culto da sua vida que agrada ao Senhor. É isso que Paulo está falando. E aí, para viver isso de fato, Paulo traz a ideia de que a adoração não é apenas expressar sentimentos a Deus, mas a adoração é viver uma vida que se alinha com a vontade de Deus, que se alinha em agradar ao Senhor. E, gente, pelo amor de Deus, vamos ser honestos, simples aqui. Quando a gente estabelece
esses princípios que a gente colocou aqui, fica muito mais claro, fica muito mais simples, fica muito mais fácil entender qual é a vontade de Deus, meu irmão. E o que a gente mais tem crise é saber qual é a vontade de Deus. Qual é o propósito que Deus tem para mim? Qual é o rumo que eu preciso tomar? Qual é a direção que Deus quer que eu tenha? Deus quer que você o glorifique em tudo na sua vida. Pronto. Como vai ser isso, meu irmão? Posso ser sincero para você? Para Deus não importa. Porque se você glorifica Ele em tudo na sua vida, você já está alinhado com a vontade dEle. Está claro para você os ambientes que você deve e não deve ir, as coisas que você deve ou não deve fazer. É isso. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Adorá-lo em todas as esferas da nossa vida. Estar no altar do Senhor com toda a nossa vida ao redor. E não apenas com ela parcialmente. E não apenas com ela fragmentada. Mas ela por completo. E isso vai nos fazer estar alinhados com a vontade dEle. Isso vai nos fazer ser direcionados para aquilo que Deus quer que a gente faça. Então talvez a sua dúvida da sua vida hoje, o que é que você deve ou não fazer, eu acho que você pode substituir a pergunta para isso agrada ou não a Deus. Isso glorifica ou não a Deus. Então, Felipe, eu devo ou não devo ir trabalhar naquele emprego, isso glorifica ou não a Deus? Felipe, eu devo ou não devo me casar com tal pessoa, isso glorifica a Deus? Felipe, eu devo ou não devo acabar com meu namorado, isso glorifica a Deus? É isso. Isso é estar alinhado com a vontade de Deus. Isso é estar caminhando naquilo que Deus quer que a gente faça e como a gente deve adorá-lo. E como a gente deve nos portar diante daquele que senta no trono da nossa vida. Que senta dentro e no lugar principal do nosso coração. Então, no fim das contas, gente, todos nós colocamos algo no trono da nossa vida. Todos nós. A grande questão que você precisa refletir e pensar é: o que ou quem você está colocando? Todos nós fomos feitos para adorar. Todos nós fomos feitos para adorar alguma coisa ou algo. Mas esses são os princípios. Isso é aquilo que Deus estabelece para uma adoração verdadeira e única a Ele. Esses são os pontos que Deus estabelece para uma vida que agrada a Ele. Você quer ter uma vida que agrada a Deus? Você quer ter uma vida que agrada a Deus, amém? Princípios. Fundamentos. E uma coisa que eu aprendi é que princípio a gente não abre mão, gente. Fundamento a gente não negocia. Não tem como. Essa é uma vida que agrada ao Senhor. Então eu queria convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos nesse momento.